Estamos de volta para falar de esporte. O Gessner Dias já está por aqui para trazer todos os destaques deste sábado, né, Gessner? Boa noite para você. Quais são os destaques de hoje, então? Boa noite, Simone. Boa noite, amigos do esporte. Nós estamos aqui felizes da vida porque nós vamos destacar o esporte, as informações esportivas, começando e vamos, como temos feito ultimamente, né, destacando os times do interior de São Paulo. Então, nós temos a Série 2, por exemplo, que foi a última competição do Grêmio Prudente, que só tem jogo na terça-feira, feriado, né? O Juventus entra em campo aí contra o Clube Atlético Votuporanguense. Mas hoje já tem um time garantido na Série 2. O Grêmio, só lembrando, caiu, mas a Portuguesa Santista subiu, é isso mesmo. Empatou no Urico Mursa, quase 5 mil torcedores, 1-1 contra a equipe do Rio Preto. Vamos aos gols da partida. O Aleph faz 1-0 para a equipe do Rio Preto. Vocês acompanham aí o primeiro gol da partida, logo no comecinho, 2, 3 minutos, já faz 1-0. E depois, no segundo tempo, o Otávio vai empatar o jogo. E era necessário para a Portuguesa Santista apenas um empate. Isso acabou acontecendo. Afinal de contas, no primeiro jogo, no Anísio Haddad, jogando em Rio Preto, semana passada, já havia derrotado a equipe do Rio Preto por 1-0. Então, parabéns aí à Portuguesa Santista, que garante a sua vaga. Outro jogo está acontecendo neste momento, vai começar daqui a pouco, 7 da noite, lá no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, em Marília. O time do Marília é pertinho ali da Avenida das Esmeraldas, do bairro das Esmeraldas. O Marília vai jogar e o Marília tem esse compromisso contra o 15 de Jaú, foi 0-0 o primeiro jogo. Quem vencer está classificado. Se empatar, a decisão será através da cobrança de penalidades máximas. Na Série A3, ou melhor, na Série A4, tivemos outro jogo importante e você vai conferir comigo também aqui. O time do Lemense acabou perdendo em casa, ou melhor, fora de casa, por 1-0. E vamos então ao gol da partida, você confere comigo aqui. Esta partida que terminou há pouquinho, 1-0, e você confere aqui, tá bom? Então nós temos aqui o São Caetano, é isso mesmo. São Caetano 1-0. São Caetano se garante nas semifinais do Campeonato Paulista. Já tinha empatado com o Lemense em 0-0, agora o São Caetano faz 1-0 e o São Caetano conseguiu esse gol aí. Deixa eu marcar aqui. O Índio foi o artilheiro do jogo e o Índio então garante o São Caetano na próxima fase da competição nas semifinais. É isso aí, temos uma reportagem especial hoje também, né? É verdade, um legado, uma história, alguém que passou pela Prudentina, jogou na Prudentina, teve queda com a Prudentina e acabou surgindo no futebol depois em 2 grandes rivais, Corinthians e Palmeiras. A história de Polaco, contada por Murilo Zara, e você confere aqui conosco. O nome dele é Carlos Eduardo de Souza, mas foi com um apelido de infância que ele marcou a história do futebol do Oeste Paulista e de grandes times do país. Polaco faz questão de viver na mesma cidade onde tudo começou, muito longe da capital. Foi em Rancharia que o talento daquele menino despertou e acabou chamando a atenção da Prudentina, em 1967. Foi desde garoto. Eu sempre gostei do futebol. E o futebol aqui era... Todo lugar tinha 3 clubes grandes, de amadores. E eu me iniciei desde pequenininho e zagueiro, entendeu? Eu era pequenininho e gostava de jogar na zaga. Me arrependi de não ter ido ser travante, mas como eu gostava, eu fui. Eu comecei desde o infantilzinho e fui até o amador. Sempre assim, de um ano para o outro, já pulando. Aí do amador eu acabei indo para a Prudentina. Polaco viveu os extremos da Prudentina. O Búfalo do Oeste, como o time era conhecido, estava disputando a primeira divisão do Paulista, mas no ano seguinte foi rebaixado. Entrei no lugar dos mais velhos, né? Ou eles voltavam para a cidade deles ou paravam com o futebol e entravam os mais novos. Aí eu pude disputar os campeonatos paulistas. Era difícil, Murilo, porque para você jogar até em São Paulo, ninguém queria vir jogar em Prudente, era muito longe, sabe? Meu irmão escreveu que eu fui o último bubalino a sair. Polaco começou a cursar educação física em São Carlos, mas o destino escolheu a bola. Foi assim que ele passou por um período de testes num time que marcou a história, o Santos. Fiquei um mês lá, mas... Como é que você treina com Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe? Mano, não tem como. Então, você não dava nem para mostrar o seu futebol. Mas com muito talento e um empurrãozinho do pai e da mistura entre futebol e política,
Polaco se tornou jogador do Corinthians. Meu pai sempre foi sócio corintiano do interior, que tinha direito a voto. Então ele era amigo do Vadielu. E quando eu estava no Santos, eu estava perdendo as minhas aulas, que eu entrei na faculdade em São Carlos, de Educação Física. Eu pedi para meu pai, eu falei, o senhor é amigo do Vadielu, pede para ele deixar eu treinar lá, que lá é tudo corintiano em casa mesmo. Eu tenho meu amigo Lidu, que já estava lá, o Lidu jogou comigo na Prudentina. E falei, lá acho que eu vou me dar bem. E fui para lá e já me chamaram, já me puseram morar junto com o Lidu. No Timão, Polaco teve que se reinventar. Originalmente zagueiro, foi deslocado para a lateral direita para suprir uma necessidade tática. Um período em que ele se desdobrou e teve a oportunidade de conhecer o mundo. Jogamos um torneio em Nova York, jogamos outro no Canadá. Sempre os mesmos times, 2 times de lá e os 2 times de cá. E em Málaga, na Espanha, o Corinthians acabou ganhando o torneio de Málaga, que é muito conhecido, é uma taça muito bonita, grande. Mesmo jogando fora da posição de origem, ele foi convocado para a seleção paulista de Novos. E foi depois de uma excursão pela Europa que veio uma notícia impactante. Em uma troca de jogadores, Polaco deixaria o Parque São Jorge e tomaria o rumo do Parque Antártica para o rival Palmeiras. No Palmeiras, ele encontrou um esquadrão que estava sendo moldado para a eternidade. E foi a ponte entre gerações. Polaco integrou a lendária Segunda Academia. Enquanto novos astros chegavam, ele oferecia a sustentação necessária para que Ademir da Guia e Dudu pudessem reger a orquestra. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Polaco e Celso. Dudu e Ademir. Edu, Leivinha, César e Pio. Depois entrou o Ney. Esse time começou, já foi campeão, bicampeão depois e se formou. Tanto que se você pegar a cronologia do Palmeiras, você vai ver 18 jogadores jogando juntos 6 ou 7 anos. Que só acabou esse time que foi vendido o Luiz Pereira e o Leivinha para a Europa. Na defesa palestrina, Polaco enfrentou grandes jogadores. Mas é fácil descobrir quem era o mais difícil de marcar. A coleção do Polaco, dos itens daquela época em que ele jogou, é enorme. Tem muitos que nem estão aqui na casa dele, estão em outro lugar. Só que essa camisa aqui sempre está por perto. Ela, sim, já é histórica, né? Mas quando a gente vira aqui, ó, Polaco, me ajuda? Aí ela se torna um ícone do futebol, da história do futebol. A gente está falando da 10 do Rei, do Pelé. E o Polaco tem essa camisa que ele trocou, ganhou, comprou. Conta um pouquinho da história dessa camisa, Polaco. A história dessa camisa foi um jogo, Palmeiras e Santos. Logo que eu cheguei lá, em 71 e 72, eu não me recordo direito. E acabou o jogo, eu pedi para o Pelé a camisa, né? Porque naquela época não se trocava quase camisa, porque não tinha nem, se você notar, não tem nada de patrocínio, nada. Ele falou, eu te dou, Polaco, mas você me dá a sua. Eu falei, não, a minha eu pago, é que é muito caro, pô. Me dá só a sua, né? Ele falou, não, eu só troco. Eu falei, então tá bom, eu vou pagar e paguei pela camisa. Aí troquei e guardei. Mas aí foi passando o tempo, e eu vi o quanto ela é valiosa de quem jogou, né? Só que não cabe mais em nós de jeito nenhum, mas ela tem um valor muito grande. Mas uma lesão no joelho mudou tudo. Polaco teve que lutar para conseguir vencer um problema que aposentou muitos jogadores. E mesmo superando as dificuldades, já não tinha o mesmo espaço no time titular. O ciclo no Verdão se fechou em 1976. Mas Polaco ainda levou sua experiência para o Marília e desbravou o futebol do Centro-Oeste, com o misto de Cuiabá disputando o Campeonato Brasileiro. Polaco também passou por outros clubes, com bom desempenho pelo Juventus da Moca. Encerrou a trajetória nos gramados de Maringá, mas até hoje acompanha o futebol e conta que assiste os jogos do Grêmio Prudente. Eu vejo assim com
esse pessoal que está lá hoje, não abaixar a cabeça não, porque eu fui o primeiro a descer, viu? A Prudentina desceu, a Prudentina parou, tivemos que ir embora porque acabou. Isso aí tudo eu passei. E eles não, eles estão lá firmes ainda, erguendo tudo. Eu acho até bonito isso aí. Eu volto e meio, estou lá assistindo os jogos, sabe? Ele também faz questão de destacar a importância da formação de jogadores. O menino, que viveu uma época muito diferente do futebol, dá até algumas dicas para os jovens que sonham em jogar profissionalmente. Primeira coisa, você tem que estudar, certo? Porque se você não jogar, você vai estudar. Os pais sempre dando apoio, mas você tem que esperar a hora certa. Por isso que eu acho que é necessário o Grêmio Prudente, qualquer time que esteja nas divisões maiores, para poder aparecer esse povo. Porque sem vocês também, Murilo, as coisas não aparecem, entendeu? Ninguém sabe o que está acontecendo. E esperar, só que é muito mais difícil do que na nossa época. Nossa época nós brigávamos com outros jogadores, agora tem uma briga de empresário. Se você não tiver empresário, não vai. Quanta história, hein? É verdade. Bom, primeiramente, uma informação importante também. Primeiro, parabéns ao polaco por toda a trajetória que ele tem dentro do futebol. Segundo, eu quero aqui fazer uma correção. O São Caetano ganhou do Jacareí por 1-0. Mas o Leimense jogou e perdeu da Inter de Bebedouro também na 4 por 2-0. Então a Inter de Bebedouro também se garante para as semifinais da competição. Parabéns, amanhã tem jogos, tem mais um jogo da Penapolense hoje à noite. Aí nós estaremos contando isso na segunda-feira. É que são poucas divisões, Série A2, Série A3, Série A4, a Série B, C, D, enfim, são tantos clubes paulistas e a gente acaba pelo menos falando aqui o que é, e foi essa vitória do São Caetano contra o Jacareí por 1-0. É isso aí. Agora vamos falar... Vamos falar agora o seguinte, olha, o Campeonato Paulista a Copa dos Meninos, né? Categoria Sub-20. Aqui, olha, ontem tivemos o Conselho Técnico e a Federação Paulista de Futebol fez aí a divulgação dos clubes, são 2 telas, que são aí 15 clubes no grupo do Grêmio Prudente. Tem o Palmeiras, tem o Guarani, tem RB Bragantino, enfim. Esse campeonato começa no final de maio, tá bom? Final de maio a bola rola. São 15 jogos, né? Os 10 primeiros... É isso mesmo, gente. Os 10 primeiros colocados se classificam. Mas aqui é o seguinte, tem um grupo com 15, outro com 15 e um com 14. Então são 30 times numa outra fase, mais os 2 primeiros, 10º primeiros colocados, enfim. Mas o Grêmio está nesse grupo com o Palmeiras, com o Guarani, com o RB Bragantino. Vai ser muito legal essa competição, final de maio, e nós estaremos também conferindo todos os detalhes dessa competição. É isso aí, vai ter transmissão esportiva na tela da TV Fronteira, vem né? aí a Copa da Turquia e a TV Jovem Pan, TV Fronteira estarão transmitindo. Tem jogo agora já terça e quarta-feira e você vai ver o melhor dessa competição que começou com mais de 100 times. Hoje tem 8 times, o futebol turco é muito forte também e você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui na TV Fronteira Jovem Pan. Mais uma para sua lista, A, B, C, D, agora turco? Agora é turco, falar turco também. Bom fim de semana, Um abraço tchau, para tchau. todos vocês também.